Como os bebês aprendem a resolver problemas? Conseguimos prever quando um bebê será inteligente no futuro? Essas questões intrigam há muito tempo os cientistas do desenvolvimento. E no resumo de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 5 do livro Desenvolvimento Humano. O título desse capítulo é Desenvolvimento Cognitivo nos 3 primeiros anos. Se você vem acompanhando os outros resumos desse livro, você já está sabendo que cada um dos capítulos inicia com uma frase. A frase diz assim: é impossível escrever para as crianças, elas são complicadas demais. Só se pode escrever livros que as interessem. Na primeira parte do livro, ele traz algumas teorias e abordagens que são utilizadas para estudar o desenvolvimento cognitivo das crianças. São elas a behaviorista, psicométrica, piagetiana, processamento da informação, neurociência cognitiva e sociocontextual. No resumo de hoje, a gente vai falar sobre as 3 primeiras. As outras 3 vão ficar para um próximo vídeo. A abordagem behaviorista, nela, os teóricos estão interessados em entender os mecanismos básicos da aprendizagem. E ela tem o condicionamento clássico e o condicionamento operante. Imagine a seguinte situação: um pai empolgado para captar os momentos memoráveis de Ana. A fotografou sorrindo e engatinhando. Toda vez que o flash era disparado, ela piscava. Certo dia, ela viu seu pai segurando a câmera na altura dos olhos e piscou antes mesmo do flash. Ela aprendeu a associar a câmera à luz, o que ativou o reflexo de piscar. Esse é um exemplo do condicionamento clássico, onde a pessoa emite uma resposta involuntária diante de um estímulo. Nesse caso, a resposta involuntária era o movimento de piscar e o estímulo era a câmera. Esse comportamento ele geralmente desaparece se não for reforçado por repetição. Já o condicionamento operandi ele tenta entender as consequências do comportamento e a probabilidade dele ocorrer novamente. Por exemplo, quando um bebê balbucia, ele recebe sorrisos e atenção dos pais. Isso faz com que ele repita o comportamento. Balbuciar são aqueles sons que o bebê faz quando ele está aprendendo as primeiras sílabas, como mamã, papá. Geralmente os pais gostam de ouvir isso, repetem, dão ali atenção para o bebê, sorriem. Essa atenção faz com que ele repita. Já em uma outra situação, o comportamento pode ser punido, como por exemplo um bebê que atira comida para longe. Os seus pais tendem a franzir a testa e falar rispidamente. Para evitar isso, ele para de atirar comida. Como será que funciona a memória dos bebês? Você consegue se lembrar de algo que ocorreu antes dos seus 2 anos de idade? Muito provavelmente não. Isso ocorre porque o conhecimento adquirido é procedural. Seria como você colocar um pino de madeira em um furo. E também tem o conhecimento perceptual, que seria suas primeiras experiências. Esses 2 tipos de memória não são a mesma coisa que uma memória explícita, como, por exemplo, o que você fez no domingo passado. Agora, pensando nisso, como a gente testa o que os bebês sabem? Eles não falam, têm um controle do corpo limitado, o que exige um pouco mais de criatividade dos pesquisadores. No livro é citado um experimento em que bebês de 3 meses eram testados ao condicionamento clássico. Eles tinham que ativar um móvel preso em seus tornozelos. Eles eram treinados nessa tarefa através do cheiro de coco ou cereja. O cheiro seria o condicionamento que iria gerar o movimento corporal de ativar o móvel. As conclusões desse experimento eram que os bebês esqueciam o movimento de ativar o móvel, mas quando eles eram expostos ao cheiro um dia antes do experimento, eles conseguiam lembrar. Isso indica que os bebês conseguem usar indicativos contextuais para recuperar a memória. A segunda abordagem, a abordagem psicométrica. E testes do desenvolvimento da inteligência. Não existe um consenso científico claro sobre a definição de inteligência,
mas a maioria dos profissionais concorda com alguns critérios básicos. Primeiro, né, a inteligência permite às pessoas adquirirem, lembrarem e utilizarem conhecimento, compreender conceitos e relações e também resolver problemas do dia a dia. O comportamento inteligente é orientado por uma meta e se adapta às circunstâncias da vida. Os testes psicométricos têm por objetivo medir quantitativamente os fatores que supostamente constituem a inteligência, como a compreensão e o raciocínio. Agora, testar bebês e crianças pequenas exige um pouco mais de criatividade, e já que eles não podem nos dizer o que sabem e como pensam. Testes do desenvolvimento infantil. Apesar de ser impossível medir a inteligência de um bebê, é possível realizar testes de desenvolvimento. Esses testes avaliam o desempenho do bebê e comparam com normas e padrões estabelecidos em um grande número de bebês. Um deles é a escala de Baylor de desenvolvimento infantil. É utilizada para avaliar crianças entre 1 mês e 3 anos de idade. A escala indica a competência da criança em 5 áreas do desenvolvimento: o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento linguístico, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento socioemocional e o comportamento adaptativo. Um outro teste também é a avaliação do ambiente doméstico. A gente sabe que a inteligência, por muito tempo, ela foi considerada algo inato e genético. Mas hoje a gente sabe que ela é influenciada tanto pela genética quanto pelo ambiente. A estimulação precoce do cérebro é fundamental para o desenvolvimento cognitivo futuro. Existe um inventário, Home, que é um instrumento para medir a influência do ambiente doméstico no desenvolvimento cognitivo da criança. Nele é avaliado a qualidade do ambiente doméstico e ela tem 6 subescalas que avaliam, por exemplo, o número de livros, materiais lúdicos no lar, além também de avaliar o envolvimento dos pais ou dos cuidadores com a criança e a resposta emocional deles. Todos esses elementos ajudam na identificação da qualidade do ambiente. Intervenção precoce. A intervenção precoce é um planejamento terapêutico e educacionais para famílias que precisam de auxílio com demandas de desenvolvimento de crianças e bebês em idade pré-escolar. Esses programas geralmente são caros e necessitam de uma avaliação para justificar o seu financiamento e a sua continuidade. Alguns estudos nesse sentido mostraram vantagens para as crianças que participaram desses programas, como melhorias no desenvolvimento cognitivo, incluindo leitura, matemática e QI. No entanto, essas vantagens variavam dependendo do qual grupo controle era usado para a comparação. Então, geralmente, um estudo, uma pesquisa, ele vai ter o grupo principal, que seria o objeto que ele quer estudar, e vão ser utilizados outros grupos com características semelhantes para ser comparado e avaliado se está realmente fazendo efeito. Vou deixar mais claro. Nesse caso, existia o grupo que participava do programa de intervenção precoce, existia um segundo grupo que iam em creches ou centros educacionais, e o terceiro grupo que eles foram nessa fase pré-escolar, somente ficavam em casa e eram educados pelos pais. Quando o grupo de intervenção precoce era comparado com crianças que não frequentavam creches, as vantagens eram impressionantes. Contudo, ao serem comparados a crianças que frequentavam creches, os ganhos eram um pouco menos significativos. Além disso, os programas também mostraram efeitos duradouros. Crianças que participaram precisavam de menos serviço de educação especial no ensino médio, tinham maiores chances de se formar no ensino médio, menores chances de serem presas e relatavam salários mais altos ao longo da vida. Assim,
Do ponto de vista econômico, esses programas podem compensar os altos custos. Vamos para a próxima abordagem, a piagetiana. Essa abordagem, ela traz a teoria dos estágios sensórios motores, que seria o primeiro estágio do desenvolvimento cognitivo, no qual os bebês aprendem pelos sentidos e pela atividade motora. Ele consiste em 6 subestágios que passam de um para outro à medida que os esquemas do bebê, que seriam ali os padrões de pensamento e de comportamento, vão se aprimorando. Grande parte do crescimento cognitivo inicial surge por meio de reações circulares. O primeiro estágio, ele é do nascimento até 1 mês. É onde o recém-nascido treina seus reflexos inatos, como um movimento de sucção. O segundo é entre 1 e 4 meses. Os bebês intencionalmente aprendem a repetir uma sensação corporal agradável. Ele começa a prestar atenção em sons e desenvolve a capacidade de coordenar diferentes tipos de informações sensoriais, principalmente relacionada à visão e à audição. Por volta de 4 a 8 meses, o bebê ganha um novo interesse: manipular objetos e aprender sobre eles. Nessa idade, por exemplo, ele agita repetidamente um chocalho para ouvir o barulho. O quinto estágio, os bebês começam a experimentar novos comportamentos para ver o que acontece. Nesse momento, entram as reações circulares terciárias. Alguma ação leva a um resultado agradável e o bebê passa a fazer ações semelhantes para obter resultados semelhantes. O sexto estágio, que é entre 18 meses e 2 anos, o bebê desenvolve a capacidade de representação. Essa é uma terminologia que foi utilizada por Piaget para descrever a habilidade de armazenar imagens mentais ou símbolos de objetos e eventos. Durante esses 6 subestágios, o bebê desenvolve a capacidade de lembrar e pensar. Alguns pesquisadores, inspirados por Piaget, descobriram que alguns desses processos estão muito próximos do que ele descreveu, mas outros podem ocorrer um pouco antes do que Piaget imaginava. A imitação. Clara, com 1 ano de idade, vê a irmã mais velha escovando o cabelo. Clara pega a escova e tenta escovar o próprio cabelo. A imitação se torna importante no primeiro ano de vida, quando os bebês experimentam novas habilidades. Já a capacidade de imitação do recém-nascido é controversa. Alguns estudos indicavam que os recém-nascidos têm predisposição para imitar a face humana, o que pode servir como um modo de comunicação entre o cuidador. Uma dessas imitações eram com adultos que abriam a boca ou colocavam a língua para fora, e os recém-nascidos pareciam imitar esse comportamento. No entanto, alguns pesquisadores questionam isso e argumentam que mostrar a língua não era imitação, era simplesmente um comportamento exploratório provocado ali pela observação de algo diferente próximo ao bebê, próximo ao rosto do bebê. Piaget também sustentava que crianças com menos de 18 meses não poderiam fazer imitação de ferida, que seria reproduzir um comportamento observado armazenando na memória. Ou seja, ele viu um comportamento, armazenou na memória e depois repetiu. Segundo Piaget, isso ocorria porque eles não tinham a capacidade de reter representações mentais. Contudo, a imitação de ferida parece começar antes do que Piaget imaginava, entre 6 e 9 meses. Piaget também observou bebês com menos de 8 meses agiam como se não existisse um objeto. Então, você deve ter visto isso, né? Seria aquela situação em que você tá com o objeto na frente, de repente você esconde ele atrás de você e o bebê fica olhando como se aquele objeto nunca existisse. Para explicar isso, ele utilizou o conceito de permanência do objeto.
que seria a percepção de que algo continua existindo, mesmo estando fora do campo de visão. Inicialmente, o bebê parece não ter noção disso. Por exemplo, quando você esconde um brinquedo interessante e ele não dá nenhum sinal óbvio de que entende que o objeto ainda existe. Porém, entre 18 e 24 meses, a maioria dos bebês parece entender que o objeto continua existindo e até procuram por ele de maneira confiável. Agora, será que Piaget estava correto? Alguns pesquisadores sugerem que os bebês não demonstram entender a existência de um objeto, não porque eles não sabem que o objeto existe, mas porque eles não sabem executar ações em duas etapas, como levantar a tampa de uma caixa para pegar um objeto, e não por falta de entendimento. Métodos de pesquisa baseados no comportamento visual eliminam a necessidade de atividade motora e permite uma avaliação mais precisa do que os bebês sabem. Boa parte do conhecimento que adquirimos é por meio de símbolos, que são representações intencionais da realidade. Aprender a interpretar símbolos é uma tarefa essencial na infância. A competência imagética é a capacidade de entender a natureza das imagens. Por exemplo, imagine como o sol é representado nos livros infantis. A criança que entende que esse desenho representa a bola de luz no céu já atingiu um nível de competência imagética. Livros com gravuras ajudam crianças a adquirirem informações sobre o mundo. Crianças tanzanianas de 20 meses que não tinham experiências com livros conseguiam reconhecer objetos que já haviam visto na realidade. Contudo, isso não ocorria de maneira inversa. Quando elas aprendiam sobre um objeto no livro, quando ele era trazido para a vida real, elas tinham dificuldade de identificá-lo. Já aos 27 meses, elas conseguiam fazer esse reconhecimento da figura para a vida real. Uma outra situação interessante que eles trazem no livro é: você já viu uma criança tentando colocar um chapéu pequeno demais? Ou tentando sentar em uma cadeirinha que ela não cabe? Isso é um erro de percepção momentâneo sobre os tamanhos relativos dos objetos. Isso também ocorre quando brinquedos como escorregadores eram substituídos por réplica em miniatura. As crianças ainda tentavam brincar com eles. Os pesquisadores sugerem que isso ocorre devido à imaturidade cerebral ou à falta de controle sobre os seus impulsos. Para a gente finalizar aqui, uma última parte ele traz avaliando o estágio sensório-motor de Piaget. Segundo Piaget, a jornada do comportamento reflexo até o pensamento é lenta. Porém, crianças pequenas podem ter mais competência cognitiva do que ele imaginava. Ele estava correto em afirmar que formas imaturas de cognição procedem às mais maduras. Contudo, o seu equívoco parece estar na ênfase na experiência motora como o principal mecanismo de desenvolvimento cognitivo. Esse foi o resumo do capítulo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal. E se você tiver interesse de acompanhar a segunda parte, que vai falar sobre a abordagem do processamento da informação, a neurociência cognitiva e a sociocontextual, justamente sobre esse olhar do desenvolvimento cognitivo nos 3 primeiros anos, clique aqui para acessar o próximo vídeo.